Caio, eu não me sinto salvo. Tem muita gente assim, né? Uhum. Sinto que a minha alma, Caio, pertence ao demônio. Amo Jesus. Já li dezenas de vezes os evangelhos e a Bíblia como um todo. Cristo tem sido a chave hermenêutica de tudo para mim. E O mesmo quê? assim... O que tem sido a chave? Cristo. Cristo? É. Leio já li dezenas de vezes os evangelhos e a Bíblia como um todo. Cristo tem sido a chave hermenêutica de tudo para mim. E mesmo assim, sinto que pertenço ao diabo. Caio, eu tenho um problema psicológico. Quarta vez. Qual seria? Hã? Veja, quantas vezes ele falou a palavra sinto? 4 vezes. Sinto. Quantas vezes? 1, 2, 3. Duas em Não. 3 linhas. Não. Sinto que minha alma pertence ao demônio, amo Jesus, já li dezenas de vezes os evangelhos e a Bíblia como um todo. Cristo tem sido a chave hermenêutica de tudo para mim e mesmo assim sinto que pertenço ao diabo. Qual é o meu problema psicológico? Sinto. Sinto. O problema dele, O título ele coloca não me sinto salvo. não me sinto. É, o título também vale. 3. O problema dele é o império da sensação. Império da sensação. É o problema dele. Sinto, que é outra coisa recorrente aqui. É o Porque sinto. o cara, olha só, amigo, você diz que chegou ao ponto de dizer que Jesus é a sua chave hermenêutica na leitura, a chave interpretativa da Escritura. Não é. Porque a primeira coisa que o cara entende quando ele passa a ver a vida a partir de Jesus é que o justo não vive pelo sentimento, o justo vive pela fé. Fé. Braulio, você já se sentiu do diabo alguma vez? Nunca. Nunca? Eu já. Eu me senti diabólico. Hã? Diabólico. Diabólico. Do diabo, pertencente ao diabo. Não, mas eu falei, cara, eu tô sendo um demônio aqui nessa situação. Aí você já. Atitudes diabólicas. Você já se sentiu do diabo? Eu já me senti um diabo. Do já diabo ou um senti. diabo? Tanto faz, né? É, um diabo. Um diabo. Já me senti diabólico já, Diabólico eu já me senti. muitas vezes. No. E quando eu era bem jovenzinho, eu me sentia muito diabólico. Muito. Provavelmente porque eu tivesse um eu extremamente encharcado da consciência primitiva do Evangelho plantada em mim. Eu nasci do ventre de uma mãe, de uma avó protestante e de uma mãe protestante presbiteriana, e eu fui ninado com o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu fui embalado com o santo, santo, santo Deus onipotente. Eu fui, enfim, amamentado com todas as cantigas da fé. Então isso sempre esteve em mim. Todo o meu trabalho era um trabalho de me desvencilhar da força e do poder desse negócio dentro de mim. De maneira que justamente porque isso estava tão plantado dentro de mim, provavelmente o meu sentimento de diabolice tenha sido maior do que o dos meus amigos. Justamente porque eu tinha o critério
Por causa desses valores, né? Eu tinha a referência. E eles não. Então eles só faziam sacanagem, eu fazia diabolices. Você está me compreendendo? Ah, é uma questão de nomenclatura. Não, Chega de a referência. De referência. Meu amigo Zé Maria, eu nunca tive a sensação de que ele se sentia um diabo. Às vezes, mas ele fazia sacanagem pra caramba. Tá. Mas ele não tinha as minhas referências de mente, de instrução, de arquetipia psicológica. Sim. O diabo para ele era um curupira de pé torto, era um bicho desse do mato. O meu diabo não, o meu era sofisticado, cara. Eu tinha sido educado num diabo sofisticado, muito mais presente nas sutilezas da vida. Então, eu me sentia muito mais diabólico do que a maior parte dos meus amigos que não tinham aquela referência dentro de mim. Então, por isso eu devo ter me sentido mais diabólico do que a maioria dos meus amigos, não importando quem fazia as piores coisas do ponto de vista das aprontações. Porque no fim tudo tem a ver com o critério com o qual você se julga. Sempre. Então ele pergunta, sofro de alguma doença psicológica? Sim. Qual o meu problema? Neurose culposa. Ele se identifica com a pior culpa, é a culpa de ser um diabo, é a culpa da irregenerabilidade. Ele é só um hiperneurótico e que continua privilegiando a neurose em relação à graça, em detrimento da graça. Porque o que me salva da neurose é a graça. Sem a consciência da graça assumida pela fé, eu não venço a neurose culposa jamais dentro de mim. Essa neurose vinculada à minha culpa. Sim. Se torna esmagadora, a menos que a graça me cubra. Do contrário, não há salvação para a culpa plantada em mim, especialmente quando eu conheço a lei, como é o caso dele, que já leu a Bíblia não sei quantas vezes, para lá e para cá, até que começou a me ouvir, aí aprendeu, Jesus é a chave hermenêutica, eu vou reler a Bíblia e só vai ficar na Bíblia aquilo que em Jesus existir. Então ele conseguiu aprender essa arquiteturazinha, mas isso não se transformou em fé, porque ele continua fazendo isso tudo apenas com uma consciência, eu diria, do método, mas não uma apropriação em fé. Saber que Jesus é a chave hermenêutica não muda nada até que eu me aproprie disso em fé. E aí eu já não leia mais a palavra para entender o que sobrou, o que não sobrou, o que fica, o que não fica, mas para aplicar na minha vida o que fica e para tirar da minha vida o que já não é. Ele só sabe que Jesus é a chave hermenêutica, mas o que já não é continua atormentando, e o que ele sabe que é, ele não se apropriou pela fé. Então essa informação solta, sem o vínculo de fé, nada que eu não me aproprie pela fé me trará benefício algum. Aí ele continua mergulhado no mundo das subjetividades, como você está. Sinto. E se você for viver por sensação, você está perdido, meu amigo. Ô Caião, e a leitura da Bíblia no caso dele, que ele leu mais de 10 vezes, conforme relato, acaba aumentando essa neurose dele? Claro. Uma vez que ele não consegue entender. Mesmo que ele diga, Jesus é minha chave hermenêutica, aí ele possa até dar uma aula, dizendo, não, isso tudo aqui que está vencido em Cristo, Canta na essa cruz. pedra, Ele mas... pode falar, discursar, pregar, e isso não ser verdade para ele. Não descansa. Não, porque só a fé faz o que eu compreendi se transformar num benefício para mim. Só a fé. Só a fé. Do contrário, eu posso ensinar os homens
Mas isso de nada me aproveitará, porque eu não me apropriei disso para mim. Você tem que fazer urgente, a gente tem pouco tempo, eu ainda quero responder mais uma ou duas pessoas. Você tem que ir lá ler o Sem Barganhas com Deus, é só sobre isso, filho. Sobre esse choque, essa necessidade de aprender a vencer a neurose culposa. Isso a gente só vence pela fé. Quando a gente se apropria pela fé do Evangelho. Leia meu livro. Talvez você precise lê-lo umas 4 vezes. Ele é um livro que diz muita coisa em cada frase. E muita coisa em cada frase. Não acho que você lê uma página e passa. Leia, medite. Veja os textos correspondentes. Veja se é isso mesmo. Outra coisa, entre no caiofabio.net, entra aí, Sami, e escreva em busca neurose. A palavra neurose. Dá para você enfiar aí, mostrar os links para ele? Por favor, pode ser direto no site ou pode ser naquele sistema do Google. Entra Google, escreve site, caiofabio.net, escreve neurose aí. Neurose, vai, por favor. Neurose de santidade, a alma entre a neurose e a paranoia. Aí tem neurose, paranoia, neurose culposa, olha aí. Angústia e neurose do fazer. Perdoe-me por existir, que é um outro problema de neurose profunda. Sexo, tabu e neurose. Éden e a neurose em de ser, sem neurose e sem cor. E tem muito mais, pode ir aí, veja aí um outro lugar. Clica aí no outro, por favor. Olha aí. Tudo que você tá, paixão e sexo como neurose. Querido, é muita neurose para você ler, entender e discernir, tá legal? Vamos lá então. A minha ajuda por hoje está dada a você. Um beijo, Deus te abençoe. Vem IVTV, o canal é você.